e vou compartilhar. Vamos falar hoje sobre ciclos pessoais. Na verdade, compartilhar o som do computador? Acho que sim também. Vamos ver aqui. Cadê? Pronto. Estão vendo? Faz um joinha aí. Beleza. Então, tá bom. Quem eu tô vendo aqui na minha tela é a Camila. Qualquer coisa, Camila, tu vai ter que... É tu que tá aparecendo aqui para mim. Tá? Vamos ver. Vou começar aqui. Então, gente, hoje é a nossa aula. Vamos lá, meu amigo. Pronto. Será sobre ciclos pessoais. O que é isso? Eu já venho falando, volto a falar, vai que tem gente nova aí. Educação financeira, quem sou eu, né? Primeiramente, sou Kátia Santana, sou educadora financeira, coach financeiro, mentora financeira, trabalho com comportamento, organização financeira, comportamental. Né? Eu trabalho essa parte de organização focado nas ferramentas da organização e principalmente o comportamento, que é o que eu vejo de principal, assim, de fundamental. Não é que é o principal, as coisas se complementam, mas é fundamental, como se fosse a base para que o processo possa acontecer e ter um sucesso. Né? E aí, ciclo pessoal, o que é isso, gente? É a ver com o nosso comportamento, né? Os nossos ciclos onde a gente vive, né? São o nosso comportamento pessoal é que vai nos ajudar aí a orientar, a dizer e vai determinar é uma palavra muito forte, mas não deixa de ser o nosso caminho, a nossa jornada. Na verdade, né? Educação financeira, a base, a palavra fundamental que a gente usa muito são escolhas. E aí, quando a gente começa a perceber isso, né, que inteligência financeira é você saber tomar decisões, saber escolher. Então, educação financeira é uma questão de escolhas, riqueza é uma questão de escolhas. Tudo na vida é questão de escolhas. Só que o que acontece? A gente faz de forma inconsciente, na maioria das vezes, né? Porque a gente se deixa levar pelas emoções. E é aí que o negócio, né, não anda como deveria andar. Né? E aí, o que é ciclo? Né? O ciclo, bolinha, é o quê? Uma repetição. Igual quando falo assim, aquele ciclo, corrida dos ratos, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas o Kiyosaki, a primeira vez que eu vi foi no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, a corrida dos ratos, é um ciclo. Né? Então, é o quê? É uma repetição. É algo que se completa após determinadas etapas. O que é isso? Na verdade, nós temos vários ciclos. O ciclo, muita gente fala quando é aniversário, se encerra um ciclo, inicia-se outro. Então, quando você dá parabéns na pessoa, é porque como se estivesse iniciando um novo ciclo. Né? Na verdade, você continua, mas para nossa cabeça, é igual o final do ano. Né? Na verdade, os dias do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, teoricamente, que diferença tem? Não tem, é mais um dia, não é isso? A gente não vê aquela transformação, você não vê nada, nossa, mudou. Não, mas é uma forma de nosso cérebro, da gente entender que ali se encerrou um ciclo e que vai se iniciar outro. Então, isso é também como se fosse assim, uma oportunidade, e a gente não precisa trabalhar de ciclos de um ano, você pode trabalhar com ciclos, por isso que quando a gente faz plano de ação, a gente faz 90 dias, por quê? Você pode fazer ciclos trimestrais para você mensurar como está a sua vida. Então, ciclos são importantes. Aqui nós vamos falar de 3 ciclos. Logo à frente eu vou comentar sobre eles. Então, a definição de ciclo é isso. É uma coisa que se repete, né? E ela se complementa após determinadas etapas. Ela vai se completando. Aí nós vamos falar hoje disso. Vou botar aqui embaixo. Até para não ficar mostrando. Botei o trem para gravar. Estou vendo aqui. Estou gravando. Deixa eu ver. Pequeninos. Deixa eu interromper. Então, os 3 ciclos pessoais que você deve entender para ter uma vida próspera. Porque o que eu sempre venho conversando com vocês é a gente buscar o quê?
prosperidade, né? E a prosperidade é riqueza? Não apenas, né? Prosperidade é ampla. Prosperidade é a gente ter uma vida equilibrada. E sim, o dinheiro é importante, mas não é o principal e não é o nosso elo, né? Aquilo que o dinheiro ele tem importância porque ele nos proporciona muitas coisas, mas ele não é o foco, vamos dizer assim. Na prosperidade, a pessoa ela tem que se sentir próspera, então ela tem que ter um equilíbrio nas outras áreas da vida. Nós temos que levar uma vida equilibrada nas nossas áreas, porque nós não somos feitos de uma área só, nós não somos só feitos da área financeira, né? A nossa vida, ela se complementa. Então, nós temos a nossa área da família, nós temos a nossa área dos ciclos sociais, nós temos a nossa área financeira, a área profissional, né? A área da saúde, é muito importante a gente cuidar da saúde, porque adianta ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta, né? Lógico que aí você vai ter dinheiro, você vai conseguir pagar médicos e tal, mas o ideal é que a gente tenha saúde. Então, tem saúde, tem espiritual, que é muito importante. A prosperidade tem muito a ver com isso também, porque quanto mais você se alimenta de coisas boas, e a espiritualidade vai além da religião. Aí você se sentir. Eu tenho a minha religião, mas a religião não determina quem nós somos. Agora, assim, o que a gente acredita, a nossa fé, ela nos ajuda a ir para frente, né? Então, é muito importante vocês entenderem isso, que prosperidade não é apenas dinheiro, mas vai muito além disso. Então, tem a ver com comportamento pessoal. Tem muita gente, a gente acha assim, que nasci para ser pobre, vou morrer pobre, que o outro nasceu rico, vai morrer rico, né? Então eu sou eu sou a que deu errada na vida. Minha conexão com a internet está instável. Vocês me avisam aí que apareceu um trenzinho aqui. E volta, amigo. Aqui. E que outros não são. Então, será que algumas pessoas são mais sortudas, mais prósperas que outras? Tudo vai depender, lógico, gente, nós vemos com uma carga genética, vamos dizer assim, passada. Então, muitas decisões que a gente toma tem a ver com as coisas que a gente ouviu, viu e que veio junto com a gente. A gente carrega coisas no inconsciente aí, não é nem da nossa geração, nem dos nossos pais, até um pouco mais para trás, né? Mas a gente pode mudar isso. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil, é possível e vai ser bom se conseguir mudar isso. Vai ser bom para você, vai ser bom para os seus sonhos, para as coisas que você quer realizar. Então a gente não precisa ficar preso ao que a gente acha que a gente tem que ser, ao que a gente acha que eu sou miserável, eu vou morrer miserável. O que você pode fazer para mudar isso? Então, assim, quais atitudes que você pode tomar? Qual a primeira? Aí a gente pensa muito no todo e não consegue sair do lugar. Então a gente sempre quebrar em pequenos passozinhos, né? O que eu quero fazer? Então o que eu quero trabalhar em algum lugar, sei lá, determinado lugar que tem uma empresa que é uma empresa renomada, não sei o quê. O que eu preciso para chegar lá? Eu tenho conhecimento? Eu tenho que estudar? Conhecimento e estudo sempre vão abrir portas, né? Isso a gente sabe. O que eu preciso fazer? Estudar mais o quê? Você tem que aprender a se vestir, as pessoas com quem você relaciona. Então, a gente precisa tirar um pouco essa carga de que eu nasci assim, vou morrer assim. Não, o que eu posso fazer para mudar, né? E são as formas que nós escolhemos para viver. Então, lembra? Escolha é uma palavra que vocês vão ver que ela tem força na sua vida. Ela tem força na minha vida. E quando eu aprendi que escolher, eu ter consciência das minhas escolhas é que estava determinando a vida que eu estava levando. Na verdade, eu não tinha consciência, né? Então, a falta de consciência das escolhas que eu fazia determinaram ali a situação em que eu estava. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu comecei a entender que eu precisava mudar o meu comportamento, foi aí que as coisas foram começando, a chave começou a mudar, né? E aí, nós vamos falar dos 3 ciclos pessoais.
que é o ciclo da frustração, o ciclo da sobrevivência e o ciclo da prosperidade. Então, pode ser que a pessoa está na frustração, que vai subir para sobrevivência e prosperidade. Pode ser que você já esteja na prosperidade. Tem níveis, né? Então, quando a gente começa a abrir a nossa mente, pensamentos, assim, conhecimento, atitudes. Então, a nossa mente começa a abrir e as oportunidades também começam a aparecer. Então, quem já está nesse caminho, entende isso. Agora, quem está no caminho da frustração, que a gente vai conversar aqui, você vai ver que se você está feliz, provavelmente não estará, né? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Geralmente é mudar a atitude, né? Vou mudar todo? Não, porque senão você não vai sair do lugar. Então, tem que ser um pequeno hábito, uma pequena coisa de cada vez, para que isso se torne, né, esse comportamento, essa mudança desse comportamento que você quer, ele se torne um hábito, e aí, quando ele se torna um hábito, você vai para o segundo comportamento. Então, às vezes, você pode fazer 2 coisas, 3 coisas. Eu vou começar a ler. Você não lê nada. Aí, do nada, você quer ler um mês, um livro em 30 dias. Pode ser possível, depende. Você pegar um livro ali pequeno, aí você pega um livro de 200 páginas. Aí você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir. Então, a gente tem que botar metas aí tangíveis, né? Que a gente possa alcançar. Não pode ser fácil e não pode ser difícil demais. Então, tem que ser ao nosso alcance, porque se é fácil demais, a gente subestima e não faz. É incrível. E se é difícil demais, a gente desanima, porque não vai dar conta. Então, as coisas têm que ser, a gente tem que ir avaliando, né? E a gente vai ver sobre isso aqui. Quais são as 3 propriedades que movem a nossa vida? São as coisas importantes, gente, que não tem valor. Tempo, dinheiro e energia. E isso vai influenciar no ciclo em que você está. Né? Se você reclama falta de tempo, falta de dinheiro, falta de energia, se você tem mais ou menos, se você não tem, você tem pouco, tem muito. Gente, será que... Deixa eu até dar uma pausa aqui. Deixa eu ver se tem... Tá travando um pouco? Tá. Não sei que não tem ninguém para entrar mais. Beleza. Deixa eu compartilhar de novo. Se continuar travando, é porque não aparece nada para mim quando eu coloco vocês aqui. Trem. Quando começa a colocar, não aparece ninguém. Não aparece o chat. Ah, ali em cima. Agora eu vi. Onde que eu estava aqui. Né? Essas são as 3 propriedades aí que vão mover a nossa vida. Como são as prioridades, né? 3 coisas que tem, que a gente... E o que é uma das coisas que, se vocês observarem, uma das coisas que a gente mais vem conversando, vem ouvindo as pessoas falar sobre isso. Né? Falta de tempo, falta de dinheiro, sem energia. Então, eu estou com o tempo corrido, meu dinheiro... Tem pessoas que estão com dinheiro bom, tem pessoas que a maioria, né, uma boa parte, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, falta de dinheiro, o dinheiro está um pouco mais com dificuldade, e energia, a pessoa se sente sobrecarregada, ela está cansada, e isso influencia. Então, as coisas, elas influenciam. Então, a vida, e quando a gente quer cuidar do dinheiro, eu sempre falo para vocês, cuidar do dinheiro vai além dos números. Então, seu dinheiro ele precisa ter um propósito. A sua vida precisa ter um porquê. Por que você quer fazer isso? Lógico, os trabalhos que você está trabalhando hoje pode não ser o ideal, mas você está satisfeito? Então, essas perguntas nós precisamos nos fazer para a gente ir avaliando como é que está a nossa jornada. Né? Que é isso que nos faz alcançar e ir para os próximos níveis, para a gente começar a subir, sair, melhorar, né? Porque quem está na prosperidade ali vai querer melhorar. E aí a gente vai falar um pouco do ciclo da frustração. Né? Pelo nome a gente já tem uma ideia mais ou menos. Né? São o quê? São as pessoas que vivem reclamando de falta de tempo para tudo. Lembra? Aquela tríade é a nossa base dos ciclos. Então, se você está bem financeiramente, você está ótimo de energia, você cuida da sua saúde, você cuida da sua saúde mental. Se você, o seu tempo, você planeja, você está tudo estruturado, você já está entrando no ciclo da prosperidade ou está mais avançado. Mas se você é daquelas pessoas que
que não acha tempo para nada, que as coisas se acumulam, que vive reclamando das coisas, né? Porque quanto mais a gente reclama, mais daquilo vem para a gente. Então, reclamar é clamar duas vezes aquilo que tu está falando. Então, se você está reclamando que alguma coisa não está bacana, você está pedindo que isso aconteça, né, novamente. E aí é um ciclo isso. A gente acaba entrando e quando a gente vê, a gente está influenciando, em vez de influenciar os outros para melhor, para mais, a gente está influenciando para que as coisas, né, paralisem. E aí a gente vai conversar um pouco da frustração. O que é o ciclo da frustração? Ele é uma espiral para baixo, descendente. Então, a pessoa que só vai, né, diminuindo, só vai, em vez de aumentar, de ir para cima, não, ela vai para baixo. É uma pessoa que precisa entender tudo que a gente vai fazer, a gente precisa entender o nosso estado atual, nosso momento, para você ter clareza de como a sua vida está, para você poder dar o primeiro passo. Né? E às vezes isso é doloroso, muito doloroso assumir o ciclo que nós estamos, a nossa vida como ela está. Porque é muito fácil reclamar que eu não tenho dinheiro, é muito fácil reclamar do meu chefe, é muito fácil reclamar do transporte público, do presidente, do governo. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, que está além da nossa capacidade ali de ação. Então, vai adiantar você reclamar? Ai, vou me desabafar, eu vou ficar mais aliviado. Não vai, sabe por quê? Porque você não vai fazer só uma vez. Se você fizesse só uma vez e não tocasse mais no assunto, tava ótimo. Mas eu duvido que você não vá tocar nesse assunto novamente com outra pessoa. Se aparecer um na esquina, se aparecer, você vai tocar nesse assunto. Então, o ciclo da frustração, as pessoas elas não entendem, só reclamam da situação em que estão. As finanças estão em desequilíbrio, tempo é curto, muito curto, não tem qualidade de vida, o estresse é constante, falta de tempo para planejar. Por quê? Porque a pessoa reclama que não tem tempo. E esse espiral, gente, é maluco, porque assim, se a gente não tem consciência, você vai continuar nisso. Então, assim, às vezes você vai até imaginar pessoas que possam estar nesse ciclo. E se a pessoa ela não tiver clareza de que ela precisa de ajuda, de que ela precisa sair, de que ela precisa fazer alguma coisa para sair disso, ela não vai fazer. Então não adianta a gente ficar falando, né? Tem que ir dando. Quando é o nosso caso, a gente precisa ter essa consciência. Quando é o caso de outra pessoa, é por vídeo, você vai dando uma dica, não sei o quê, e pelo seu exemplo, pelo seu conhecimento, pela sua amizade. É assim que a gente vai influenciando as pessoas, né? Para melhor. Então, quem está na prosperidade, inclusive, ele tem esse lema de vida. O ciclo da frustração, a pessoa está afundando. Então, o primeiro passo, ela precisa entender isso, entender como está a vida dela, né? Aceitar essa situação. E o aceitar, eu acho que é uma das partes mais difíceis. Quando eu fiz a gente vai fazer um teste ao final, e quando eu fiz esse teste, o meu tinha dado sobrevivência. Isso foi em 2018, a primeira vez que eu fiz esse teste. Eu sempre cada ano eu faço para ir. É assim que a gente vai mensurando os nossos resultados, né? A gente vai mensurando os nossos crescimentos através dos planos de ação, através dos testes que a gente vai fazendo, né? Teste de perfil, a gente vai vendo o nosso crescimento, perfil comportamental, perfil financeiro. Você vai vendo que à medida que você vai tendo conhecimento, a sua capacidade de crescer vai aumentando, de melhora na vida, né? Nesse ciclo da frustração, a gente gasta muita energia. A gente faz muito e o resultado é pouco. Vocês já perceberam isso? Vocês já passaram por esse momento? E, na verdade, tem momentos no ciclo da frustração que a gente se vê sem saída. E por muitas vezes, tem gente que toma, né, decisões aí que não deveriam, de tirar a própria vida por não ver saída, porque gasta energia demais, faz demais, mas não vê. Então, e a gente parece que fica assim, uma espiral mesmo, que
para baixo, não consegue pegar impulso e ir para cima. Por quê? Pode ser por falta de conhecimento, provavelmente são as escolhas que faz errado, o dinheiro não dá, mas às vezes não tem conhecimento para poder melhorar o emprego, para poder fazer uma renda. Tudo isso, vocês veem que quanto o conhecimento ele é importante e que ele abre portas. Às vezes nem precisa ser um conhecimento técnico, uma faculdade, sabe? Às vezes não é a faculdade que vai te libertar disso, mas conhecimentos pontuais, principalmente na pessoa se conhecer, ela estudar aquela área que ela quer alavancar. Se você está com problema na sua saúde, você está com alguma doença, então você tem que estudar o que você pode fazer para melhorar. Não só tomar remédio, mas mudar o hábito. Porque se você só toma remédio e passa, e você continua com os mesmos hábitos, o que vai acontecer? Vai continuar, né, os mesmos. Deixa eu ver aqui, não tem. Os mesmos. Essa doença pode retornar depois. É a mesma coisa com dinheiro. Se você só vai lá, pega um empréstimo, pega um consignado, pega qualquer coisa, um dinheiro, um 13º que sai, você vai lá e joga o dinheiro na sua conta. Nossa, tá livre. Terminei esse mês bem. Mas depois, se você não mudar, o que vai acontecer, gente? Vai voltar. É isso que acontece no ciclo da frustração. Às vezes você tem um fôlego, né? Mas depois volta. Por quê? Porque não mudou o comportamento. Olha como o comportamento é fundamental nisso. Você organizar, você ter planilhas, as ferramentas para você administrar suas finanças são importantíssimas. Mas elas, sem a base, elas não vão se sustentar. Isso é fato, né? E aí, quais são as características, né, do ciclo da frustração? A pessoa tem dificuldade em definir o que é importante na sua vida. Na verdade, ela nunca nem pensou parou para pensar no que é importante na sua vida. A gente só pensa assim, minha família é importante. E tá tudo bem, acabou. Gente, a vida é muito mais que isso. Deus não te colocou nessa terra, nesse mundo, para passear, para sofrer, para você ficar aqui reclamando. Lembra, não sei, das parábolas dos talentos? É a mesma coisa que vai ser com a gente. O que a gente está fazendo com a vida que ele nos deu? É um exemplo. A gente está multiplicando ou o que a gente está fazendo com esses talentos? O dom da vida, a nossa inteligência, as nossas capacidades, as nossas habilidades. O que você está fazendo com isso? Você já parou para pensar e definir, escrever no papel o que é importante na sua vida? A primeira vez que eu fiz isso foi em 2017, esse curso de 2018, foi que eu fui parar para escrever e para entender, porque na minha cabeça, o importante era a minha família ter saúde, minha família bem, filhos, e tá tudo bem, né? A gente se contenta assim, porque a gente acha que é isso. E não é apenas isso. A não ser que isso tenha te trazendo satisfação. E aí, tá tudo bem mesmo. Se você está feliz em estar assim, é uma escolha, né? Sua. Então, qual a outra característica? Falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Por quê? Porque a pessoa geralmente não está satisfeita com o que ela faz. Ela está no ciclo da frustração, que só reclama. Você acha que a vida pessoal dela, como é? A vida profissional, como é? Um muro de lamentação, provavelmente, não é? Pois é. Então aí o que acontece? Desequilíbrio. Na frustração a gente está na dor, né? Então quando a gente está na dor, não está em equilíbrio mesmo. Alguma coisa está desequilibrada. Por isso que a gente fica na dor. E se a gente permanece na dor, é igual quando a gente acostuma com a dor. E olha que coisa maluca. Muitas pessoas se acostumam. Então, às vezes, a gente não aprende a conviver com uma determinada dor que ela não faz nem mais efeito, assim, você fala, já acostumei, que não faz mais
Nem sinto. Na verdade, você está sentindo, mas o seu cérebro já acostumou com aquilo. Né? E às vezes mexer vai doer. E aí eu prefiro não mexer. Eu preciso gastar uma energia, eu preciso tomar uma atitude. Eu não quero tomar uma atitude. Geralmente tem o quê? Dificuldade em dizer não. Né? Pega várias coisas, faz um monte de coisa. E aí acontece isso também. Né? E aí, outra característica, falta de planos organizados para conquistar seus sonhos. Vamos ver aqui o live. Abrindo, não foi? Trem. Não vai. Não consigo ver o bate-papo aqui, gente. Tentei clicar aqui, não foi. Tá? Alguma. Tá. Deixa eu abrir para vocês aqui. Tá tudo bem por aí? Estão ouvindo? Sim? Então tá. Deixa eu vi que coisou aqui o bate-papo, mas não apareceu para mim. E aí, falta de planos organizados para conquistar seus sonhos. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa não tem sonhos, né? A gente não tem sonhos. Qual é o sonho? De sei lá, de terminar, de quitar dívidas. Geralmente, esse é um dos sonhos. Que a gente vê muito, né? Quem está nesse ciclo da frustração. A pessoa, ela quer se livrar daquilo, mas ela não quer ter atitude para ela quer que aconteça uma magia, uma mágica, que o dinheiro caia, assim, não sei, que um 13º consiga suprir, que um financiamento, um empréstimo consignado consiga, né, tapar esse buraco. Só que o que acontece? Até para você pegar um empréstimo, mesmo estando endividado, pegar um empréstimo, para fazer isso, você precisa de estratégia. Você precisa entender se aquela parcela cabe no seu orçamento. Não adianta ela caber ali, dar no seu orçamento 3 meses. E o resto? Aí você vai fazer outra bola de neve, outro. Então, assim, a gente precisa fazer um plano. Você precisa parar e olhar a sua vida como ela está. Quais são os sonhos que você quer realizar? Então, entender nesse momento como admitir a situação que você está nesse momento é fundamental para os próximos passos. Né? Às vezes você vai ficar só anotando gastos, vai ficar, eu sei que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, mas não consegue ter uma atitude, não consegue ter uma ação. Então, a primeira ação sua é essa. É entender em que ciclo você está, em que fase da vida você está. O segundo passo, eu entendi, eu tenho clareza, eu admito isso, que eu estou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, nem que a ajuda seja sua, ajuda, né? Ajuda seja do YouTube, ajuda seja do Instagram, lá você seguindo perfis de finanças, vai ler um livro, não sei. Tudo vai depender do que você quer, né? Mas você precisa, o primeiro passo é esse, essa consciência, que é uma das mais difíceis da gente ter, é admitir. Tanto que quando eu admiti a minha incapacidade, não é fácil, é dolorido. Né? Mas lembre que isso é libertador e que aí você não tem mais para onde correr, você tem que parar de se enganar. Né? É isso que. Então, quem está na frustração, gente, trabalha pra caramba, faz hora extra e o trem não rende. É incrível. A pessoa trabalha tanto e as coisas não andam. A gente precisa virar isso. Isso está aqui, ó. É aqui, é na mente, é no espírito, é na alma, é na cabeça, entendeu? A pessoa se sente ocupada o tempo inteiro, tá sempre correndo, sempre precisando de dinheiro, pede dinheiro emprestado para fulano. A emergência é o que mais acontece. É incrível como sempre tem um trem que quebra, que um gás que acaba e você não tem dinheiro, uma coisa doida. E essa energia não é uma energia bacana. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Tá? Esse é o maior risco do ciclo da frustração,
é que ele deve piorar se você não mudar. Porque ele vai para onde? Para baixo, né? Então, a pessoa precisa mudar para não arruinar o quê, gente? Família, emprego, saúde e outras coisas, né? Então, assim, casamentos que se acabam, né? Ou então muitas brigas conjugais ou com os filhos, emprego, você já não está satisfeito com o seu emprego, então às vezes você começa a faltar, começa a ficar muito tempo doente, chega atrasado, não, a sua autoestima estar baixa, tudo isso influencia. Quando a gente vê aquela pessoa cabisbaixa, sem energia, né? A saúde vira e mexe, está sentindo uma dor aqui, outra ali, é porque ela não está cuidando de si, ela porque não está dando importância ao que a vida dela como ela deveria. E às vezes tem dificuldade para isso, gente. A gente tem, porque a gente não foi treinado, vamos dizer assim, para se olhar, para se entender, para às vezes, né, até tem uma fé, mas aí acha que só orar, só ir à missa, só ir à igreja, ao culto vai fazer a milagre na vida. Então, a oração sem ação, ela não tem base, ela não tem sustentação, ela não continua, né? Você não consegue o que você quer. A gente precisa ter essa atitude. Então, o ciclo da frustração, gente, ele é mais nesse sentimento, né? A pessoa não reclama que não tem dinheiro para nada, mas lá faz a fezinha dela. Vai lá jogar porque ela acredita na sorte. Porque ela acha. E olha outra coisa: se a pessoa ganha R$ 20 lá naqueles loto mania da vida, ela vai gastar de novo. Se ela ganhar. Então, se ela ganhar 20, ela vai gastar. Se ela ganhar 100, se ela ganhar 1.000, se ela ganhar 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Esse dinheiro vai embora da mesma forma. Por quê? Porque não é o dinheiro, não é apenas o dinheiro, é a forma de lidar com ele. Por isso que o nosso dinheiro ele tem que ter propósito, ele tem que ter um destino. Por isso que você tem que ter planos, por isso que a gente às vezes acha que é difícil fazer isso. Mas não é que é difícil, é porque nos tira do nosso comodismo. Por muitas vezes eu falava que eu não tinha tempo para estudar, que eu não tinha tempo para fazer isso, que eu não tinha tempo. Eu tinha 24 horas como todas as outras pessoas. Mas ficar em casa, na frente da televisão, assistindo série 3, 4 horas seguidas por dia era o meu hobby, por muito tempo. E eu achava o máximo. E reclamava. E eu queria passar em outro concurso, mas não tinha tempo de estudar. Então, assim, a gente. E a gente não vê isso. Muitas vezes a gente não tem noção, não tem consciência disso. Isso é que é o. Né, parece aqueles burrinhos que a gente está só assim. A gente não consegue expandir e olhar. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Porque sozinho a gente pode conseguir, mas vai demorar muito mais tempo de que uma pessoa te orientando, te ajudando, te auxiliando. Nem que seja um curso, alguma coisa, não sei, tanta gente, né? Então, não perca tempo. Lembre-se da tríade. Tempo também é importante. E aí a gente vai para o ciclo da sobrevivência. Né? O que é a sobrevivência? O nome já diz um pouco, né? Eu acho que já tem, aí já dá para a gente entender que é um pouco mais da zona de conforto. Na verdade, tudo aí a gente tá a gente tem uma nossa zona de conforto, né? Que é aquela nossa zona de estimação, não é a zona, mas é alguma coisa, a gente tem um comportamento de estimação, que a gente sabe que precisa mudar, melhorar, mas a gente não quer, né? E aí o ciclo da sobrevivência. As pessoas vivem uma rotina que jamais muda. Não tem problemas, aparenta não ter problemas, mas também não consegue realizar sonhos. Assim, eles até conseguem, na sobrevivência a gente consegue realizar sonhos sim, mas é sem assim, sabe? Você não tem muita expectativa, né? Você não viaja muito nos seus sonhos, entende? Então, a diferença aí no ciclo da frustração para a sobrevivência é essa relativa estabilidade da situação. Porque na sobrevivência a gente já se garante assim, vamos supor, servidor público. Muitos estão na sobrevivência, alguns estão na frustração e vários outros estão na sobrevivência.
Por quê? Porque a estabilidade do cargo dá essa falsa segurança. Só que ele geralmente tem um padrão de vida acima do que pode sustentar. E aí, por isso que fica sobrevivendo, porque ele realmente poderia muito bem conseguir estar na prosperidade. Mas vai sim, a gente vai se deixando levar pelas situações e pelas decisões emocionais. E aí, às vezes, você acaba se comparando com aquela sua colega que vai 2 vezes para a Disney, que vai não sei para onde, que vai não sei o quê. Então, assim, acaba gastando muito com esse negócio de viagem, com ter que com roupa, com carro, essas coisas de status. Não está errado. Só que a gente tem que entender o nosso limite. Você comprar roupa não é errado, você comprar sapato não é errado, você comprar calça não é errado. Mas, assim, a quantidade pode ser que não seja adequada, o momento pode ser que não seja adequado, e isso tem que estar no seu orçamento. Né? Não é só porque viu a palavra lá promoção e aí ótimo, maravilhoso, porque chega, sobe um comichão na gente querendo um tal da promoção. 50, 60% de desconto. Você fala, meu Jesus. Por quê? Porque é um gatilho mental que é usado para que a gente veja que a gente vai estar perdendo uma oportunidade se a gente não comprar aquilo. E você vai estar realmente perdendo uma oportunidade? Você vai estar perdendo a oportunidade se você comprar aquilo, né? Como diz o Júlio, se você não comprar, aí que você vai estar ganhando, mesmo com desconto. Por quê? Porque você não gastou, né? E aí, a pessoa ela tem a satisfação em trabalhar, em receber um salário. E isso não está errado, tá, gente? A pessoa que tem isso para a vida dela, eu quero isso para mim, eu quero apenas trabalhar e receber meu salário. Tudo bem. Desde que, lembra, desde que ela esteja realizada e que ela entenda isso. Por quê? Porque pode ter pessoas aqui que tem só trabalho, né? Vamos dizer, só trabalho, que eu falo assim, que não empreende, não tem outras rendas, que agora o negócio é trabalhar em Ave Maria. Então, o povo vai parar, não. Mas, enfim, cada um né, no seu quadrado. Você esteja satisfeito com o seu trabalho, com o que você faz, e você recebe um salário por isso. Ótimo! E aí você está nessa busca de conhecimento, de desenvolvimento, de prosperidade. Você sabe que você precisa doar, você sabe que você precisa ajudar pessoas, que você tem um equilíbrio na sua roda aí da vida, vamos dizer assim, né? Você cuida dos seus outros lados e tal. Então você não está acomodada assim. Você está procurando crescer, melhorar, prosperar. Porque lembra, prosperidade não é só dinheiro. Aí eu falo para você um negócio desse e falo assim, mas você está aí acomodada no seu emprego? Por que você não vai empreender? Por que não é isso? Porque... Gente, nem todo mundo nasceu para empreender. E nem por isso essa pessoa tem que ir para forca, sabe? A gente tem que ter muito, muito cuidado e muita atenção, muito acolhimento com as pessoas. Eu não sou obrigada a empreender, porque agora o negócio você tem que fazer renda extra, você tem que isso, você tem que aquilo. Ai, mas eu não quero, e aí? Então, você precisa entender o que você precisa fazer para que o seu dinheiro prospere, para que a sua vida prospere. Se você tem um salário, você tem um emprego, né? Você trabalha, você recebe por isso. E se você acha que esse salário é bom para você, para sua vida, te dá uma qualidade de vida, você só precisa ajustar as coisas. E se as coisas estão ajustadas, então ótimo, melhor ainda. Né? Então, não necessariamente, só porque a pessoa trabalha e recebe um salário, ela está no ciclo de sobrevivência, tá? É porque a maioria das pessoas que estão nesse ciclo, elas são assim, porque elas se acomodaram, né? Tanto profissionalmente, quanto nas outras áreas também. Tá? Então, aqui o que a gente está falando não é só de dinheiro. Vocês estão vendo que eu estou falando de saúde, eu estou falando de educação, estou falando de família, né? De espiritualidade, emocional, porque nós não somos uma coisa só, nós somos um todo. E esse negócio você está rodando, você está girando para que a vida sua, né? E aí a pessoa que só espera pelo 13º e pelos bônus, né? Às vezes aí tem aqueles dinheiros aí que as empresas pagam, né? De quem trabalha em banco, quem, sei lá, tem uns comissão, sei lá, alguma coisa assim. Então a pessoa fica esperando por isso.
A felicidade dela é garantir seus filhos na escola e que esses filhos sejam encaminhados na vida, vamos dizer assim, né? Que consigam trabalhar, ter seu emprego, seguir a vida que ela. Essa é vamos dizer, o sonho. Porque o meu sonho era ter. Quando falava assim, Kátia, qual é o seu sonho? Meu sonho é que meus filhos cresçam, que eu consiga, né? Como se fala, educá-los e que eles sejam bem-sucedidos na vida. É uma resposta muito vaga, uma resposta que muitas pessoas dão, porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, gente. Porque a gente tem preguiça de pensar. Sim, eu, por muitas vezes, tive preguiça de pensar e tenho. Tem momentos que eu não estou afim de fazer essas perguntas, ainda mais quando vai mexer em algum lugar que eu não estou afim de responder. Eu não vou mentir para você, sabe? Eu sei que dói. Eu sei que outra coisa, o cérebro gasta energia pensando, então ele não quer pensar. Olha só, coisa maluca. Mas isso acontece também. O nosso cérebro, ele quer o quê? Economizar energia. Então a gente ficar dormindo não é bom, é maravilhoso? Dormir é bom demais, gente. Lógico, tem gente que com 5 horas de sono aí tá ótimo, tá novo em folha, né? Eu precisaria de umas 10. Mas enfim, a gente não tem 10. A gente dá bem aí com 7. Mas assim, se eu pudesse, nossa, olha, se eu pudesse, na boa, eu ia ficar assistindo televisão, assistindo filme, assistindo série, dormindo. Se eu fosse querer os hábitos que a minha mente ia querer, sabe? Eu sei que o meu corpo e eu, a Kátia, não é isso que eu quero. Mas se eu deixar, é isso que eu faço. Então, no momento que eu não tenho um planejamento, que eu me perco nos meus horários, é isso. Primeira coisa que eu vou para televisão, assistir uma série, porque eu amo seriado. Vou assistir um filme, vou fazer alguma coisa. Lógico, tem momentos que eu falo, não, eu vou ficar com os meus filhos. Aí, eu venho lá com a desculpa que vou assistir um filme com eles e tal. Então, assim, a gente precisa se conhecer, precisa se permitir, né? A gente precisa se entender o que você quer, os momentos. Não é tarefa fácil, mas é uma tarefa boa de se fazer, que quando você tem os resultados, você fica feliz. E os resultados não precisam ser grandiosos, não, gente. Uma pequena coisa que a gente consegue fazer, a gente tem que comemorar. Eu tenho uma dificuldade de comemorar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que quer fazer, quer que seja bem feito, e quando eu chego lá, eu já estou pensando no outro. E aí, não aproveita a jornada. Então, é uma coisa que eu trabalho muito em mim, que eu venho trabalhando em mim, que eu venho comemorando. Então, quando eu trabalho a gratidão, o caderno da gratidão, é isso. Ele me ajuda a comemorar as minhas pequenas vitórias, sabe? Eu me cobrava de fazer live. Aí Camila me botou aí e falou assim, vamos fazer live? Putz, voltei, retornei e agradeci por isso. Mas outros momentos seria assim, não fiz mais que minha obrigação, porque você tem que fazer. Né? Então, esse tem que acaba que não nos deixa olhar o processo, a jornada, porque a gente tem obrigação, como se fosse obrigação, e aí, quando dá certo, quando as coisas saem como deveriam, a gente não fez mais que obrigação, vamos para o próximo. Não é assim, né? E ambições, o ciclo da sobrevivência, as pessoas geralmente não têm ambição, porque ela acha que só vai conseguir riqueza, ser rico, ter uma vida melhor, se tivesse nascido em berço de ouro. Tem crenças principalmente de capacidade de merecimento em relação a poder prosperar, ter uma vida melhor. Né? Então, lembra que eu falei da sobrevivência? Se você está nesse ciclo e que se isso não te incomoda e que você está com as suas finanças, com as suas áreas, com as outras demais áreas bem, você se sente bem assim, tudo bem, é uma escolha. E tem gente que vai falar assim, ai, Kátia, eu não quero. Será que você não tem nada para melhorar? Né? Será que sua vida você já está vivendo o máximo que você pode de suas habilidades? Você não precisa arrumar um outro emprego, mas será que você lê, você ajuda pessoas? Você não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá. Mas a gente ajuda ouvindo pessoas. Ouvir, hoje, é uma ajuda grande.
Porque as pessoas querem muito falar, 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 e a gente não tem uma dificuldade de escutar, né? Bora lá. As características desse ciclo. Dificuldade em definir o que é importante na vida com metas específicas. Então, na sobrevivência e lá na frustração, a gente também tem essa dificuldade. Na sobrevivência, você também tem essa dificuldade. Por quê? Porque você está naquele momento de que a vida está boa, está tudo bem, está tudo andando bem. Mas se um trem desanda ali, aí desanda a vida inteira. Sei lá, se acontece alguma coisa aqui, acho que tem até um pedaço que eu falo, então pode comprometer outras coisas. Então, você está ali na linha tênue, sabe? Então, eu não sei o que é importante. É porque essas perguntas, né? A gente não para, pelo menos eu, antes de começar a estudar e ver que eu precisava melhorar, eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. O importante para mim é Deus, meus pais, meu marido, minha família e tal. Essas coisas assim, é importante. E só que, que metas que eu tenho em relação a isso? Porque a gente precisa ter metas com a nossa família também. Que tipo de relacionamento você quer ter com a sua família? Com seus pais? Né? Você tem dado atenção para eles? Isso é uma das reflexões que a gente precisa fazer. Os filhos, né? Todo mundo trabalhando demais, celular demais, computador demais. Em que momento na sua agenda está lá para você tirar um momento com eles, para sair, para passear? Essas coisas é importante a gente ter essas clarezas, essas metas. E agora, hoje é o quê? 30 de setembro, olha só, nossa, bem providencial. Por quê? Outubro chegou. Então, vamos planejar o mês de outubro aí? O que a gente vai fazer nesse mês de outubro? Que dia que você vai tirar aí para sair com o namorado, com o marido, uma noite a sós, um momento a sós, ou então um momento de conversa, que eu participo da equipe de Nossa Senhora, que é um grupo, um movimento, né, de casais. E é bem legal, porque a gente tem que tirar um momento para conversar o casal, que a gente chama de dever de sentar, e conversar, mas não é brigar e não é lavar roupa suja. Então a gente ora primeiro, né? Hoje a gente já tem um entendimento melhor, mas antigamente, quando a gente começou a fazer esse exercício, era só para apontar o dedo na cara do outro, só para ver defeito, só para reclamar do que o outro tinha feito, tanto de uma parte quanto da outra. E o amadurecimento, o entendimento, hoje a gente tem esse momento para planejar, para conversar, para aparar as arestas. Então, por isso que conhecimento é importante, nosso, do parceiro, da família, dos filhos, né? Então, ter metas para isso. Então, o mês de outubro está começando. Vamos fazer essas metas aí? Pegar o seu caderno, sua agenda, seu calendário e coloque metas. Que momento que você vai melhorar o seu espiritual, o seu educacional aí, sua parte de conhecimento. Você vai fazer o quê? 10 minutos, 30 minutos por dia, uma vez na semana? O que você vai fazer, né? Na sua saúde? O que você vai fazer em outubro para melhorar a sua saúde? Olha, tá vendo que eu não falo só de dinheiro? Eu me preocupo com a sua saúde também. Então, você vai poder fazer, vai fazer sei lá, não tá saindo? Faz uns polichinelo, começa a fazer yoga, alongamento. Eu vou me comprometer comigo mesma a fazer uma atividade física 3 vezes por semana. 10 minutos, vou começar com 10 minutos. Então fica aí, 15 dias fazendo 10 minutos, gente. Por quê? Porque você precisa entender. E por que você quer fazer isso? A sua mente, o nosso cérebro, ele funciona no sistema de recompensas. Então ele precisa ser recompensado. Então ele precisa entender, para aquilo ter a validade, ele precisa entender por que ele está fazendo aquilo. Aquilo tem que ser prazeroso, ele tem que ter um porquê. Por isso que a gente muitas vezes fala assim, qual o seu porquê com isso? Por que você quer fazer isso? Ou então, isso é bom para sua família? Isso é bom? A gente começa a descobrir quais são, o que é importante para a pessoa e começa a perguntar para ela nesse sentido, né? Então, quando eu tenho um valor de família muito alto, então você quer saber se aquilo é importante para mim ou não, é me perguntar se aquilo vai, o que a minha família acharia, se interferia na vida dos meus filhos, ou alguma coisa assim. Que aí eu vou conseguir saber responder melhor. Então, para quem tem um valor familiar alto, também é assim.
Enfim, coloque metas específicas aí. Comece e vamos sair desse, se está no ciclo de sobrevivência, vamos melhorar, né? Às vezes você não quer mudar de emprego, mas você pode melhorar nas outras áreas. E aí, isso também é prosperidade. Tem um desconforto, na sobrevivência a gente tem a dificuldade de dizer não também. Então, você tem um desconforto quando é convidado a planejar algo ambicioso. Por quê? Porque você não tem ambição. Quem está na sobrevivência só quer qualidade de vida ali, está sentado, na boa, não quer ninguém mexer no saco, nem encher o saco de ninguém. Então, assim, viagens com os amigos, tem gente que gosta, tem gente que não quer. Então, mesmo estando ali na sobrevivência, tem gente que vai adorar, que vai gastar pra caramba, sempre vai. Toda viagem vai. E tem outros que não vão querer, que quer ficar na dele ali. Então, uma festa diz que não dá, não tem dinheiro, não consegue juntar dinheiro, vai inventar. Então, se sente desconfortável quando é convidado a planejar alguma coisa que saia do que ele está acostumado. Então, se a pessoa está acostumada a viajar para o Brasil e aí é chamada para fazer um roteiro lá na Europa, não sei o quê, nossa, ela vai achar o fim do mundo naquele primeiro momento, entendeu? Não consegue acumular riquezas e utiliza reservas financeiras no dia a dia. O que é isso? A pessoa consegue ali guardar R$ 100, R$ 200, um exemplo, tá? Então, ela vai guardando e parece que logo depois já precisa desse dinheiro. Ela não tem uma reserva financeira, né? Tal chamada reserva de emergência. A gente chama reserva financeira, colchão financeiro, o que você quiser, seu colchão da paz, reserva da paz, enfim. A pessoa não consegue. Ela não consegue acumular. Por quê? Porque a entrada entrada e saída está quase que zerando. Geralmente ela tem, sobra um pouco, mas sempre está gastando ali no dia a dia. Sempre acha um destino para o dinheiro. E o destino não é algum sonho, porque tá ali, tem muitos sonhos, né? E ela tem uma autossatisfação com as condições atuais que estão sendo vividas, sem vontade de mudança. Então, era o meu caso. Eu ia mudar para quê? Eu já era servidora pública, estava endividada, né, consignados no meu contra-cheque, mas estava boa a vida, gente. Eu ia me movimentar, eu ia ter que acordar cedo, sei lá, eu ia ter que estudar, eu ia estar aqui no computador, não sei. Eu fiquei um tempão sem nem abrir um notebook, porque não tinha sentido para mim. O que eu ia fazer aqui? Se eu tinha tudo na televisão, se eu tinha assim, se eu só queria saber de fazer atividade física, fazia umas 3 horas por dia de atividade física. Eu amo isso. E aí eu tinha na cabeça assim, eu passei num concurso público para ser servidora para ter qualidade de vida. Eu estudei porque eu queria trabalhar 7 horas por dia. Foi o meu foco por muito tempo. Então eu atingi, eu falei, pronto, é isso que eu quero. Então, não tinha nada de errado na minha cabeça para mim naquele momento. Mas a minha vida não estava equilibrada. Porque eu estava querendo viver um padrão acima do que eu podia, né? E eu não queria fazer nada para melhorar. Olha que louco. É esse que a gente às vezes fica sem entender, né? Eu já falei, né, da felicidade. Também uma coisa que quem está aqui na sobrevivência tem um tal de querer dar as coisas para os filhos que não teve. Isso é um comportamento, isso a sociologia também explica, que tem muito a ver com a nossa geração, vamos dizer assim, né? Porque a geração dos nossos pais eram para fazer uma coisa. Aí vem a nossa geração que não tinha, e aí quer dar para os filhos tudo que não tinha. Então, uma geração que quer dar apartamento, que quer que os filhos fiquem em casa até os 30, 40 anos, não sei, 40 é demais, né, gente? Mas tem gente que sai, tá tudo bem. Porque vai com as, né? A pessoa não quer morar, não quer morar sozinha, não casou e tal. Enfim, cada um tem o seu porquê de estar com seus pais. Agora, o ideal é que a gente aprenda e ensine os nossos filhos a voar. Igual, né, nos Estados Unidos, que eles preparam os filhos para quando chegar na faculdade voarem, aqui a gente tem que começar a trabalhar isso. Eles têm que entender que eles têm a gente por perto. Mas a gente não precisa, e a gente tem essa dificuldade, de querer e cobra deles, tá?
A gente ainda cobra deles, vamos supor, se nosso filho sai conseguir um emprego, a gente acha um absurdo sair de casa. E quando sai, quer que eles mantenham o padrão de vida que a gente estava aqui. Então, se vai casar, nossa, minha filha, você vai casar e vai para um lugar morar inferior, que você mora aqui com seus pais, para que você vai sair de casa, então? Então, a gente tem essa cobrança inconscientemente. Vocês podem perceber isso. E depois que eu comecei a ler, eu percebi que isso aconteceu comigo. Então, eu tinha que ir de onde eu morava com meus pais para frente, não de onde eu estava para trás. E eu já tinha isso na minha cabeça e meu marido também tinha isso na cabeça dele. Por quê? Porque é o que a gente ouvia. E às vezes, essa cobrança de quando a pessoa está casando, ela está começando a construir alguma coisa, como é que ela já tem que construir com um padrão elevado? É por isso que se endivida, é por isso que compra imóvel financiado, é por isso que compra carro financiado. Olha só. Né? Então, essas coisas, gente, tudo tem uma explicação. Só que a gente tem que entender e entender o nosso papel em relação a isso. E o que a gente pode fazer para mudar. Entende isso? Que as coisas acontecem, nós tomamos decisões e nós somos responsáveis por essas decisões. Não dá para culpar o chefe o tempo inteiro, não dá para culpar a falta de sorte o tempo inteiro, tá? Isso. E aí, qual o maior risco do ciclo da sobrevivência? É essa falsa sensação de estabilidade, que é a que eu tinha, que eu vejo várias pessoas têm, que tá tudo bem, tá bom, tô aqui, mas não tá tudo bem, a gente vai se enganando, né? Não possui reserva financeira e um grande imprevisto como acidente de saúde ou de trânsito, ou as duas coisas, né? Pode entrar no ciclo da frustração. Por quê, gente? Porque a reserva financeira, ela é para os imprevistos que podem te acontecer. Mas se você não tem, então o que vai acontecer? Você vai pegar um empréstimo, você vai fazer alguma coisa que pode desestruturar toda a sua vida. E aí depois você vai ter que voltar, vai ter que construir, vai ter que respirar. E se você não tiver forças para isso, né? Porque a gente, quando entra a gente cai em vez de ir para frente, a gente se abate. Naquele primeiro momento que a gente pega o empréstimo, a gente se sente a rica, a poderosa, né? A Mulher Maravilha ali, a mulher do poder. E depois aí vem a frustração, aqueles sentimentos de incapacidade por a gente não conseguir ver que aquilo vai consumir o nosso orçamento. Então, uma prestação aí de R$ 500 por mês, você quita, mas aí você pega uma prestação, 96 meses pagando o negócio para poder ir às vezes você não tem um seguro de carro, você quer ter um carro, mas não faz seguro do carro. Gente, nem que seja carro velho, você tem que ter esses tem que, né? Você precisa entender que se acontece um negócio desse, como é que você vai arcar com isso? Você vai esperar o quê? Cair do céu? Então, para ter carro, a gente não. E eu também tinha esse pensamento, eu vou comprar um carro. Nunca tive um carro no meu nome. Estava até falando isso com o meu filho essa semana. Eu nunca tive. Desde que eu entendo por gente, eu nunca tive um carro meu, para chamar de meu. Meu pai, o meu primeiro carro, meu pai que comprou, eu usava para ir para faculdade e tal, mas quando eu casei, deixei lá. Meu irmão que ficou, meu marido comprou um carro, ele não deu para mim, mas era no nome dele, aí depois a gente vendeu, e aí a gente tem um carro. Então eu nunca tive um carro. Eu falo assim, oh, gente, eu preciso ter um carro um dia. Quando isso for uma. Quando, né? Sabe-se lá se eu vou querer, mas enfim, eu estava pensando sobre isso esses dias. E aí, eu lembro que quando meu pai comprou um carro, né, e falou assim, ó, pode usar para ir para a faculdade, aí veio o quê? Gasolina, veio manutenção, veio seguro. E eu falei, caracas, não tem dinheiro para isso não. Por quê? Porque eu não estava preparada, né? E a pessoa só ficava o quê? Nos imprevistos, né? Só gastava o dinheiro todo. Então, quando a gente vai querer ter um imóvel, ter um carro, comprar alguma coisa que a gente tem que pensar no todo, principalmente um automóvel, que geralmente as pessoas compram financiado. E aí esquece das outras coisas que tem. Vai ter a manutenção, o seguro,
IPVA e por aí vai, um monte de coisa. Então, a gente tem que planejar. Planejar é um negócio que vai te dar uma certa segurança. Porque segurança, gente, a gente nunca vai ter, tá? A verdade é essa. Ai, porque segurança, segurança. Depende. Cada um tem a sua segurança. Cada um vai ter uma segurança diferente, sentimento de segurança. Porque, na verdade, né, nada é certo. Não pode morrer amanhã, né? Então, assim, é só para a gente se preparar, para a gente se sentir melhor, para a gente não ter esses imprevistos e ter esses desconfortos emocionais e financeiros, né? E aí a gente vai falar do ciclo da prosperidade, que são pessoas que elas estão sempre buscando ascender.